Os Estados Unidos prorrogaram por um ano a emergência nacional declarada contra o Brasil. A nossa correspondente lá em Washington, Mariana Jangiacomo, vai traduzir isso para a gente direto de Washington. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, é uma medida com efeito mais simbólico do que prático para expressar o descontentamento do governo Trump com ações do governo brasileiro. Essa medida vai ser publicada no Federal Register amanhã. O Federal Register é semelhante ao Diário Oficial do Brasil aqui nos Estados Unidos. E ela prorroga por um ano a declaração de emergência nacional com relação ao Brasil que o governo Trump adotou em 30 de julho do ano passado. À época, essa declaração foi usada para impor tarifas contra o Brasil, com base nesses mesmos motivos que o governo Trump continua alegando agora. Só que o que acontece, Márcio? A Suprema Corte derrubou essa decisão. Decidiu que o governo Trump não poderia impor tarifas com base nessa justificativa, nessa declaração de emergência. Por isso que agora a prorrogação dessa declaração é um ato mais simbólico do que prático, porque não leva à imposição de novas tarifas. É claro, o governo Trump está impondo novas tarifas, impôs novas tarifas contra o Brasil com base em outros mecanismos, mas não com esse. Com esse é só para realmente demonstrar um descontentamento. E esse documento diz, então, que políticas, práticas e ações do Brasil interferem na economia dos Estados Unidos, afetam a liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos. O documento também afirma que integrantes do governo brasileiro estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus seguidores, o que está contribuindo para o declínio deliberado da justiça no Brasil. A medida também cita censura e prisão por parte do Supremo brasileiro. Então, é um comunicado muito parecido com aquele que o governo Trump emitiu no ano passado, declarando essa situação de emergência e impondo as tarifas, só que com a diferença de que agora não é uma imposição, esse documento não pode ser usado para imposição de novas tarifas, só para manifestar descontentamento de fato e explicar que essa postura continua a mesma com relação ao Brasil, que já era adotada então no ano passado, nesse dia 30 de julho de 2025, quando essa declaração foi publicada pela primeira vez. Márcio. Essa é a nossa correspondente na Casa Branca, Mariana Jangiacomo. Obrigado, Mariana. Colocar nessa conversa o nosso analista internacional Lorival Santana. Os Estados Unidos adotam essa designação, essa emergência também contra outros países, Lorival. Qual é o peso dessa decisão americana anunciada hoje? Boa noite. Boa noite. Sim, essa decisão ela é a base para sanções. Por exemplo, a sanção que foi aplicada pela lei Magnitsky contra o presidente do Supremo, Alexandre de Moraes, para poder bloquear ativos financeiros, precisa estar sob essa designação. Em dezembro, a sanção contra o Alexandre de Moraes foi retirada, né, depois de uma negociação com o Brasil, mas se o governo americano decide adotar novas sanções contra qualquer indivíduo ou empresa ou organização no Brasil, precisa estar em vigor essa designação. De fato, como a Mariana explicou, ela não tem efeito comercial, porque a Suprema Corte derrubou essa vinculação, mas ela tem esse efeito das sanções. É interessante porque, tradicionalmente, existem 46 entidades, organizações e países que estão sob essa designação pelos Estados Unidos, e normalmente são os países mais comuns, que comumente você identifica com isso. O Irã, desde 1979, a Rússia, depois da invasão da Crimeia, Belarus, a Coreia do Norte, a Síria, Cuba, Venezuela, Myanmar, Zimbábue, Nicarágua, Sudão do Sul, são os países que costumam ter esse tipo de designação. Mas agora, depois que assumiu nesse segundo mandato, o presidente Trump acrescentou outros 3, além do Brasil, que não costumavam estar nela: México, Canadá e China. Por quê? Por causa da questão das drogas. Para poder, naquele momento, impor sanções por causa do que ele acredita que é uma facilitação, uma falta de empenho, melhor dizendo, em conter a chegada de insumos para as drogas farmacêuticas. Fentanil. O fentanil, sobretudo.
que vêm da China, passam pelo México, são montadas, digamos assim, confeccionadas no México e entram para os Estados Unidos. Então, ele fez essa designação. O Canadá entrou de gaiato nessa, porque não entra drogas pelo Canadá, e foi por outros motivos políticos. E isso também se aplica ao Brasil, motivos políticos. Essa designação está associada ao interesse de Trump de pressionar o Brasil para não adotar legislação que faz o que ele considera uma censura contra as redes sociais americanas, que obriga essas redes a entregar informações sigilosas sobre usuários das redes, segundo o Trump, também que cobra impostos sobre essas redes. Tudo isso é considerado uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então, existe também todo esse arcabouço relacionado a esse interesse muito grande que o presidente Trump tem de pressionar o governo brasileiro e a justiça brasileira em relação a isso. Você, nessa parte final do seu comentário, falou tudo o que foi dito quando os Estados Unidos lançaram a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Ou seja, com essa renovação dessa lei de emergência, isso poderia vir a ser aplicado num outro momento. Exato, fica à disposição do presidente Trump, do secretário do Tesouro, né? E isso está separado de outras sanções que são os dos vistos, a suspensão dos vistos, tanto de Alexandre de Moraes e seus parentes, quanto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha e seus parentes. Isso o Departamento de Estado tem autonomia para fazer independentemente dessa designação, isso está dissociado. Mas a Lei Magnitsky e outras sanções econômicas contra organizações, países e contra pessoas dependem dessa designação por um decreto de 2017 do próprio presidente Trump. Muito